No desenvolvimento da redação, nós vamos entrar mais profundamente em muitos conceitos, mas também nós vamos aprender a técnica, né? TSAC melhor para escrita dissertativa, que aqui o verde é uma sustentação e o vermelho é um argumento. Por mais que o verde seja um argumento, ele é um argumento isolado, como eu falei para você, um argumento azulado de fundamento, tá? Então vamos lá. O tópico frasal, quando está mexendo com o dedutivo, normalmente ele busca uma causa. Então, por exemplo, a importância da ressocialização do detento, que é chamada da premissa maior. Então, você vai fazer o quê? Você vai generalizar que a ressocialização funciona. É desconhecido. Então, vamos falar sobre a importância da ressocialização. Você generaliza aqui, tá? Como tem cunho dedutivo, tem generalização. O segundo bloco é o raciocínio especificado, que é a fundamentação. Então, é a chamada premissa menor que você vai defender. Então, a conscientização proporcionada aos detentos sobre as consequências de seus atos tem o poder de gerar uma maior compreensão e reflexão acerca das suas ações criminosas. Tá? Então, essa é a base que nós vamos levar. Quer dizer, se a gente leva uma reflexão, se a gente expõe os criminosos às graves consequências dos atos deles, nós temos aí a possibilidade de mudar as ações deles. E mudar a ação é arrependimento, tá? Então nós temos argumento 2, que é especificação. Durante esses programas, os detentos participam de sessões educativas, palestras e debates que abordam os efeitos devastadores de seus crimes, como o sofrimento imposto às vítimas e suas famílias. Então, aqui você vai especificar melhor como que essa conscientização vai acontecer, que é chamado de raciocínio. Você vai fazer um raciocínio, ligar ao argumento 2. Argumento 3 é uma justificativa opcional. Os detentos têm a oportunidade de testemunhar casos reais de vítimas impactadas por crimes semelhantes aos seus, bem como interagir com pessoas que conseguiram se reintegrar à sociedade de forma produtiva após o cumprimento das penas. Tá? Então, evidência. E agora, evidência adicional. Agora você tem a conclusão, que seria o efeito, que é o programa, especificar, que no caso são programas como este já funcionam, né? Por que a gente não está usando, pelo amor de Deus? Um exemplo, é o conhecido. Aplicar o conhecido. Você não vai chegar aqui e aplicar uma coisa desconhecida, tá? Porque aí é um indutivo, que eu vou mostrar mais adiante. Diante dessas evidências e reflexões, fica evidente que a conscientização proporcionada pelos programas de ressocialização é um elemento chave para para a redução e a reincidência criminal, permitindo que os detentos se integrem à sociedade de forma produtiva e construtiva após o término de suas penas. É a conclusão final. Você vai pegar isso daqui e vai transformar no seu texto. Isso aqui foi só para ilustrar. O dedutivo já muda. Por quê? Você não vai ter um tópico frasal no início, você vai ter um tópico frasal no final. Por quê? Porque aqui você parte da especificação, quer dizer, você parte do que você já conhece. O que nós conhecemos sobre essa questão de ressocialização? Diversos detentos que passam por programas de ressocialização que enfatizam a conscientização sobre as consequências de seus atos demonstram maior compreensão e reflexão acerca de suas ações criminosas. Que legal. Quer dizer, você vai partir de uma observação específica, tá? Um caso específico, que é chamado de conscientização, um caso de conscientização, tá? Não tem a ver com o tema não, tá? O nome é um caso de conscientização. O método indutivo é o método de conscientização, tá? Sustentação da evidência, quer dizer, aqui você especifica um caso conhecido, aqui você vai apresentar dados estatísticos, estudos, ou mostrar como que isso aqui, né, pode funcionar. E ao longo desses programas, os detentos tiveram a oportunidade de participar de sessões educativas, palestras, a mesma coisa, tá vendo? Tal. Aí vem o argumento 2, que é a indução, quer dizer, vamos encontrar então a causa desse problema. A partir dessas observações, pode-se inferir que a conscientização proporcionada aos detentos tem o potencial de gerar impacto positivo na maneira como percebem suas ações, aumentando a possibilidade de evitarem comportamentos criminosos. Então aqui você leva a pessoa a perceber que o que você levantou aqui em cima, que a conscientização é a causa para ele poder se inserir melhor na sociedade. Muito bom. Agora o tópico frasal, que agora você vai generalizar. Ao contrário desse, né? Que aqui você é parte da generalização e vai para um caso específico. Aqui você faz o contrário. Você parte de uma coisa específica
e vai para uma coisa mais generalizada. Então, em diversos temas, violência na escola. Então você vai apontar um caso específico de uma violência na escola e dali você vai levantar a sustentação, você vai fazer a indução da causa e você vai generalizar. Logo, a conscientização através do programa de ressocialização que expõe os detentos às consequências reais de seus atos é uma estratégia relevante e promissora para auxiliar a redução da reincidência criminal e na busca pela reintegração produtiva desses indivíduos à sociedade. Aqui a generalização acontece porque é como se programas como estes não foram testados. Né? É como se você está fazendo essa etapa em um momento antes de existir esses programas é como se estivesse propondo esse programa de ressocialização. Por quê? Porque o método indutivo, ele vem antes do dedutivo. Tá? Eu coloquei aqui na ordem porque o dedutivo é mais fácil aprender. Mas o indutivo, ele vem sempre antes. Eles andam juntos. Tem gente que fala, eu prefiro o método indutivo, eu prefiro o método dedutivo, mas eles funcionam em conjunto, não tem como você separar. Por quê? Porque quando você vai raciocinar sobre algo que você não entende bem, né, é desconhecido, o que você tem que fazer? Você tem que partir de algo conhecido, tá? Então, depois que você partiu de algo conhecido, que você chegou numa generalização, agora percebe-se, agora eu cheguei numa generalização. Se eu cheguei numa generalização, é quando eu vou poder usar o dedutivo, porque o dedutivo parte de uma generalização, tá? Então, normalmente, o seu raciocínio vai partir de forma indutiva, partindo de um caso que você conhece, até você encontrar a generalização daquilo. Mas você também pode encontrar a generalização. Vamos supor que ela já exista. Por exemplo, se eu quero afirmar que mendigos são pessoas honestas, isso é conhecido ou desconhecido? Eu não tenho bem como saber. O que eu tenho de conhecido, o que eu tenho de inicial para poder dizer é o seguinte: todos os mendigos pedem ajuda nas ruas, não é? Sim. Se eu fiz isso, o que eu fiz? Uma generalização ou uma especificação? Eu fiz uma generalização. Todos, né? Ou a maioria dos mendigos pedem ajuda nas ruas, ok? Então eu parti aqui. O raciocínio especificado seria o quê? Bom, já que a premissa maior é essa, né? Então que todos eles são pessoas que pedem ajuda, o raciocínio especificado tem que fazer o quê? Tem que fazer com que esse raciocínio dependa disso. Então, por exemplo, bom, já que todos os mendigos, né, pedem ajuda, são pessoas que estão pedindo ajuda, então, o que eu posso dizer aqui? Que as pessoas que pedem ajuda, elas não são criminosas. Por quê? Porque elas estão pedindo ajuda. Elas preferiram pedir ajuda do que virar um criminoso, entende? Então, essa premissa, ela está tão grudada nessa que você não tem como negar que realmente eles, em sua maioria, não são criminosos porque eles estão lá pedindo ajuda, porque senão eles estavam roubando, matando, certo? Aí vem a outra premissa, que é o quê? Ela também é uma evidência. Então você vai falar, aí você vai fazer você vai continuar mostrando que se eles não, logo que se o mendigo, né, ele pede ajuda, então ele não é criminoso, portanto ele é honesto, certo? Então você pode chegar nessa conclusão. Já pelo método indutivo, você não tem como agora. Por quê? Porque, ô estudante, eu fiz uma aula de teste, né? Infelizmente, eu vou ter que cortar bem aqui. Mas o conteúdo dela é muito bom e eu espero que você tenha gostado do que você viu. Se você quiser ver o conteúdo completo, tem que obter o material pago e assim contribuir para esse projeto. Eu espero que você esteja motivado em conhecer o método em bloco para fazer redação para concurso. E obrigado pela atenção. Foi produtivo?